Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Colossenses 1. Colossenses, capítulo 1, onde leremos os versos 15 a 17. Colossenses 1, no capítulo 15, do versículo 15 a 17, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Em Colossenses capítulo 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando com a igreja de Colossenses e convidando ela, nesse primeiro momento dessa carta, a olhar para o senhorio de Cristo e a sua excelência e sabedoria. Ele exalta a Cristo por toda essa perícope, enquanto o agir de Deus na criação, aquele que criou todas as coisas e pelo qual todas as coisas foram criadas e para a glória do qual todas as coisas foram criadas. Ele exalta que aquele mesmo Deus que criou todo mundo e que criou a humanidade é o mesmo Deus que, a partir dos nossos pecados, envia Cristo como ponto central da redenção de nossas vidas. O homem que foi criado por Deus, que ao pecar, peca contra o próprio Deus, é salvo pelo próprio Deus e sustentado pelo próprio Deus. Paulo exalta Cristo o Senhor como o autor de todas as coisas e inclusive como o ponto central da vida humana, como o verdadeiro sentido da existência da vida humana. O Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos salvou e o mesmo Deus que nos conduz para vivermos vidas para Ele. E hoje, nesta manhã, eu quero trabalhar um tema com os irmãos que não necessariamente vamos falar muito mais ou exaltar simplesmente o senhorio de Cristo, ou o que Ele é e o que Ele tem feito por nós. Mas eu quero trabalhar com os irmãos a ideia de que como a vida do cristão deve refletir a Cristo em todas as áreas, e que cabe ao cristão a exercer tudo o que fizer com extrema excelência, pois isso revela quem Deus é para todo mundo, mas também é uma forma de conhecer mais a Deus. Um privilégio pelo qual todos têm de conhecer mais a Deus, aquele que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e as sustenta por todo o tempo. Por exemplo, nós podemos pensar, será que alguém inventou a matemática? Ou algum homem conseguiu inventar a física? Ou qualquer conhecimento, ou algum homem criou o próprio ouro, ou a própria terra, ou as plantas que existem? Não. Foi o próprio Deus. Nós não inventamos as leis da realidade, mas as descobrimos, porque foram criadas pelo próprio Deus para revelar o próprio Deus. Porque existe um Criador que organizou todo o universo e que todo conhecimento, toda ciência, toda ação humana, nada mais é do que um descobrir da revelação que o próprio Deus nos dá. Um descobrir da criação que o próprio Deus nos dá. E por isso hoje eu queria trabalhar com os irmãos alguns autores que pelo longo da história da humanidade levantaram alguns questionamentos e assim nós poderemos conhecer um pouco mais de autores cristãos que fundamentam nossa fé enquanto cristãos reformados. Mas antes de propriamente trabalhar o que alguns pensadores cristãos falaram, eu quero lembrar e levar à tona alguns questionamentos e algumas coisas e até alguns pensamentos que nós, enquanto cristãos, temos e que o mundo imputou para nós. Por exemplo, quem não ouviu que não se mistura fé e razão? Fé é uma coisa, razão é outra. Ou outro, um cristão não pode se envolver muito com política. Ou um cristão não deve botar muito bedelho na faculdade. Porque eles
estão buscando outras coisas, criando outras coisas, pensando em outras coisas e se exercendo e exercendo conhecimento em outras áreas que não cabe ao cristão ali. Nós fomos convencidos por muitas pessoas do mundo e muitos cristãos se convenceram que não há espaço para o cristão na ciência, no estudo das leis naturais ou no se devotar e no se dedicar a isso. Mas hoje eu quero conduzir aos irmãos e quero levar a nós, enquanto igreja, a pensarmos que o Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, deve ser também glorificado em todas as coisas. Mas antes de caminharmos um pouco mais, eu quero convidar os irmãos a lembrarmos de alguns pensamentos que moldaram como nós pensamos hoje. Alguns aqui devem conhecer Max Weber, outros talvez não. Mas Max Weber foi um dos pais da sociologia moderna. Ele é um sociólogo alemão que sistematizou principalmente e dedicou o seu estudo principalmente à sociologia política. Então ele começou a observar como a sociedade funcionava, a sociedade da sua época, e sistematizar como ela deveria funcionar para melhorar. E organizar de forma, no papel, na teoria, como a sociedade deveria fazer para melhorar e o que a sociedade deveria deixar para melhorar. E como ponto central da sua pesquisa, principalmente na sociologia política, ele vai trabalhar o conceito da neutralidade axiológica, que ele diz que a neutralidade é a gente não ser neutro. Isso todo mundo compreende. Mas a neutralidade axiológica é que nós não deveremos colocar os nossos valores sobre as nossas pesquisas. Então ele dizia que, enquanto cientista político e cientista social, que ao examinar a sociedade, ou toda pessoa, ao examinar alguma coisa, ela não deveria colocar os seus valores sobre aquilo. Ela não deveria colocar os seus juízos, os seus pressupostos, a sua cosmovisão para analisar alguma coisa. Ela deveria deixar isso de lado, jogar isso fora, para olhar de forma neutra e deixar com que as próprias coisas revelassem o que elas são. E esse pensamento de uma neutralidade axiológica que Max Weber vai desenvolver nas suas obras como ciência, como vocação, metodologia da ciência social, e ele até usa quando fala sobre calvinismo e como o pensamento calvinista moldou a sociedade de forma social, econômica, etc. Ele trabalha a ideia dessa neutralidade, mas ele não para aí. Esse pensamento de Max Weber foi elaborado por muitos outros pensadores e que até hoje nós levamos, mesmo sendo cristãos, a ideia que nós não podemos nos misturar com algumas coisas, que nós não podemos entrar dentro da ciência, porque se buscarmos muito a ciência, se nos fundamentarmos muito nisso, podemos cair no ceticismo e até nos esquecermos do próprio Deus. Ou até mesmo, não dá para me forçar e tentar encaixar Cristo em tudo. Mas, pelo contrário, outros pensadores fizeram isso de forma excelente e nos ajudam a entender como o nosso Deus deve ser glorificado em tudo e o nosso Deus é visto em tudo e o nosso Deus se revela por meio de toda a sua criação. Esse pensamento de Max Weber marcou a Universidade Moderna de forma completa e que acreditar numa ciência verdadeira era de fato negar que Deus não estava ali e que não poderia haver religião, moral ou pressupostos no fazer científico. Mas outros pensadores importantes surgiram, por exemplo, como Van Til, um teólogo e pensador que fundamentou a ideia do pressuposicionalismo, a ideia dos pressupostos como a base do fazer científico. De frente de Max Weber, que defendia a neutralidade axiológica, ou seja, a gente não pode imputar as nossas cosmovisões para fazer algum tipo de pesquisa, para elaborar o nosso serviço na sociedade e para fazer as coisas. Cornelius Van Til entra com a ideia de que todo mundo tem um pressuposto, todo mundo tem uma cosmovisão que guia o seu pesquisar, o seu conhecimento sobre o mundo. Então, ele vai falar, quando ele trabalha na sua obra Cristianismo Apologético, ele vai dizer que não existe ninguém neutro. Nunca houve e nunca haverá alguma forma de pesquisa neutra, e não deve haver também.
todo ser humano, ele interpreta fatos da realidade por meio de, não como uma câmera, mas por meio de lentes. A cosmovisão, algo que nós trabalhamos no meio cristão há muitos anos, e nós temos trabalhado também aqui na igreja. Os pressupostos, eles não são crenças, não são as crenças, são as crenças fundamentais que controlam toda a interpretação da realidade. Antes de pensar, a gente já acredita em alguma coisa. No nosso caso, acreditamos em Deus, nele, enquanto Criador de todas as coisas. Por exemplo, o universo possui uma ordem. Para nós, cristãos, sim, porque Deus o criou. Para outros, o universo possui uma ordem que veio oriunda do caos. Para outros deuses mitológicos criaram isso, e assim por diante. Todos adotam um pressuposto para interpretar as coisas. E Van Til afirma que os fatos nunca falam sozinhos, mas eles são interpretados. Por isso, não existe um conhecimento neutro, e não dá para a gente conhecer alguma coisa sem interpretar ela. Indo contra aquilo que Max Weber e que toda a sociedade, enquanto se baseia na ciência, diz que nós não podemos fazer. Deveremos buscar a neutralidade, e que os nossos pressupostos enquanto cristãos não têm valor sobre as pesquisas que fazemos ou o serviço que exercemos na sociedade. Van Til afirma que o próprio descrente, ele depende de Deus para negar o que ele nega. Quando um cientista afirma que as leis naturais são constantes, Van Til ou nós, enquanto cristãos, proclamamos que é porque Deus as sustenta e tem sustentado desde a eternidade. E que sem Deus, nada existiria para ser fundamentado. Na uniformidade da natureza, na lógica, na moral, tudo revela o sustento de Deus sobre a sua criação. Ou seja, o cristianismo não atrapalha a ciência, não atrapalha nossas funções na sociedade, não atrapalha a política, mas dá um fundamento para ela e responde às coisas que muitas vezes a ciência moderna ou naturalista não consegue responder. E assim, entra também a ideia que eu queria trabalhar com os irmãos, que é uma ideia que Abraham Kuyper, outro teólogo, desenvolveu, que é a ideia de antítese. Ele pega isso que Van Til sistematizou, que todo mundo tem um pressuposto, e por meio dos pressupostos a ciência se torna cada vez mais verdadeira, mais honesta em si, porque todo mundo está olhando com um óculos. E nós, enquanto cristãos, quando assumimos esse óculos de termos um pressuposto para olhar a criação, nós conseguimos responder questões que a ciência não consegue. Abraham Kuyper pega isso e diz que todo mundo tem um pressuposto. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo crê em alguma coisa para fazer ciência ou para exercer funções e etc. Mas ele desenvolve uma ideia de que de uma antítese ou dois lados que olham de forma diferente a moeda. O cristão entende que tudo foi criado para Deus. Então, por isso, ele deve fazer tudo para a glória de Deus e deve exercer a ciência por meio do seu pressuposto, deve exercer os seus trabalhos na sociedade, a política, o seu cuidado, o cuidado com sua família, a educação dos seus filhos, por meio da ideia de que Deus sustenta tudo. Enquanto o homem, por meio da sua força e não da soberania de Deus, vai buscar da mesma forma compreender o mundo e por meio da graça comum, ele também acaba revelando ao nosso Deus. Nós entendemos que toda revelação ou toda interpretação feita por meio da ciência e do estudo do nosso mundo, ele revela o nosso Deus. E nós, enquanto cristãos, fazemos isso com o nosso pressuposto de que Deus criou todas as coisas, revelamos ao mundo o nosso Deus. E o não cristão, por meio da graça comum, também, ao fazer ciência ou a exercer sua função na sociedade, ele também tem revelado o próprio Deus. Só não entendeu que tem feito isso. Um parte da autonomia humana, o outro parte da soberania de Deus. E assim, Kuyper resume isso na frase mais famosa da Reforma e da sua interpretação da Reforma e da sua ideia enquanto pesquisador. Que não há 1 centímetro qualquer da realidade ou da existência humana pelo qual Cristo não possa dizer que é dele,
Ou seja, que Cristo não pode clamar, é meu. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. E não importa se nós, enquanto cristãos, fazemos ciência, ou se algum não cristão estuda a realidade do mundo, todos estão revelando aquilo que já é de Cristo e que sempre foi de Cristo. Essa é a doutrina da graça comum, sistematizada por Kardec. Mesmo o descrente pode contribuir muito com verdades que fazem bem para nós, e isso é a graça comum. Eles constroem hospitais, criam vacinas, desenvolvem tecnologias que não necessariamente são ruins, mas que, pelo próprio Deus, são sustentadas para abençoar toda a humanidade. Mas também a nós cristãos, que entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ao temermos ao Senhor, nós precisamos, sim, buscar conhecer a criação do nosso Deus e a sua revelação de forma geral, para conhecê-lo mais e mais, e para revelá-lo mais e mais, e para atribuir aquilo que o não cristão atribui a si mesmo, nós poderemos atribuir ao próprio Deus, Criador de todas as coisas. Bom, feita essa primeira e não tão rápida introdução sobre pensadores que sistematizaram muito sobre o que a gente pensa, e vendo também outro lado de como a gente precisa pensar enquanto cristão, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, dez, 31. 1 Coríntios 10, 31, um texto que nós trabalhamos muito o ano passado, que inclusive foi o nosso tema do ano passado. Eu quero trabalhar com os irmãos para usarmos tudo isso que construímos até agora, para olharmos como nossa vida deve expressar mais e mais ao nosso Deus. Então, diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do nosso Deus. Nós somos convidados a por meio desse texto e também por meio de muitos outros, a usarmos nossa vida como um instrumento na mão do nosso Senhor, em tudo o que fizermos. Quer fazer ciência, quer fazer engenharia, ou estando dentro de nossas casas, criando nossos filhos e exercendo nossas funções na sociedade, e estando dentro da igreja, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Isso é o que Calvino sistematizou nas suas institutas com o termo corandeu, que significa diante da face de Deus. E por meio da reforma protestante, os cristãos pegaram esse termo, corandeu, como uma forma pela qual o cristão deve viver. Ou seja, o cristão precisa e o cristão deve viver uma vida diante da face de Deus, entendendo que Deus é o Criador, o legislador, o sustentador de todas as coisas, aquele que nos criou e que nos chama a viver vida para Ele. E assim viveremos, não só dentro da igreja, não só revelando a Cristo e proclamando a Cristo como nosso Senhor aqui, mas em todo lugar. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Muitas vezes, como já trabalhamos, nós somos convidados pela sociedade afora a nos excluirmos, a fugirmos das nossas responsabilidades sociais, porque temos um pressuposto, Cristo Jesus, enquanto nosso Senhor, que nos limita. Mas muito pelo contrário. O Senhor, enquanto Criador de todas as coisas, nos chama a viver para Ele, e nós, enquanto cristãos, precisamos comer ou beber, mas fazer tudo para a glória de Deus e exercer nossas funções para a glória de Deus. Cabe a nós entendermos que o Senhor, Criador de todas as coisas, nos chama a fazer isso e nos conduz a viver vidas para Ele, de fato. Quando olhamos para Colossenses 1, nós temos o Senhor enquanto Criador de todas as coisas. E agora eu quero voltar propriamente para esse texto que começamos.
Colossenses 1, eu vou ler agora dos versos 13 até o 23. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixeis afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, voltando nossos olhos propriamente para esse texto, e por todas as escrituras, nós vemos e precisamos reforçar o entendimento de quem somos enquanto cristãos. Primeiro, fomos criados pelo nosso Senhor. Em Gênesis, criados pelo próprio Deus para revelar a sua imagem. Se voltamos nossos olhos para Gênesis capítulo 1, na criação do homem, Deus olha para si mesmo e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é criado para a glória de Deus, mas por meio do pecado, nós nos rebelamos contra Deus. E o Senhor, em amor a nós e manifestação da sua grande misericórdia, ele envia seu Filho como o princípio do plano redentivo que nos salvou. E é isso que o texto fala. É isso que o texto inicia falando. Que ele nos libertou do império das trevas. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Nós somos libertos do império das trevas por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos transporta e nos chama para o reino do Filho do seu amor, que nos chama para viver para Cristo e para andar junto a Ele. Nós que nos rebelamos contra o Senhor na criação, o Deus que nos criou, somos chamados mais uma vez a voltarmos para Ele, a voltarmos a viver vidas para Ele, cumprindo o nosso propósito inicial. Mas a caminhada cristã que fomos chamados a viver não é chamada para viver só, é chamada para viver com o olhar da revelação de Cristo o Senhor, que é aquele que é o primogênito da criação, mas que em tudo, todas as coisas foram feitas e que para ele tudo se fez. Nós que fomos reconciliados com Deus, temos um privilégio que o não cristão, aquele que está no mundo e que faz as coisas pelo próprio braço, nós temos a consciência de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Enquanto outros tentam entender o mundo pelos seus próprios olhos e pelo egoísmo de si mesmo, de conhecer as coisas pela sua própria força, nós entendemos que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que se revela em todas as coisas. Quando o texto nos chama a atenção de que Ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, Ele nos chama a atenção de que a totalidade da criação está nas mãos de Cristo Jesus e que todas as coisas
quer seja a nossa conjuntura da sociedade, ou até um pequeno átomo e como o estudamos, é a revelação de quem Deus é. E cabe ao cristão revelar quem Deus é também dessa forma. Porque, enquanto pequenos cristos, enquanto pequenos cristãos, nós recebemos o privilégio de ver Cristo como autor de todas as coisas. É a primeira coisa que nós podemos ver. Mas também como sustentador de todas as coisas. Como nós já falamos e já tivemos o privilégio de comentar, muitos olham para o mundo e se questionam e não tem como responder como o mundo foi criado ou até mesmo como as coisas se sustentam. Mas nós, pela graça, podemos sustentar que Cristo Senhor sustenta todas as coisas. Como a doutrina de Abraham Kuyper, como a ideia e a teoria de Abraham Kuyper sustenta, que pela graça comum todos podem fazer ciência, mas pela graça especial, pela graça salvadora, nós podemos dar um laudo para essa ciência. Cristo Jesus enquanto o autor, Cristo Jesus enquanto o sustentador. Mas não somente isso. Cristo continua sendo, além do aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, ele é aquele que de forma relacional sustenta o seu povo. O texto nos diz que ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. E a partir disso nós entendemos que, enquanto cristãos, ao olhar por Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, nós também pelos textos que já lemos, fazemos todas as coisas para Ele, o cabeça, que nos conduz, que nos sustenta também enquanto seu povo. E assim, nós podemos revelar aquilo que o mundo não pode revelar. Ao mesmo tempo que isso é uma graça, é uma bênção, é uma responsabilidade. E é dessa responsabilidade que eu quero frisar com os irmãos. Que quando fazemos tudo para a glória de Deus, quando entendemos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, nós também nós precisamos evidenciar ao mundo que tudo é do nosso Senhor. E que tudo é do nosso Senhor. Que é aquilo que Paulo nos chama nos versos finais desse texto. A necessidade de permanecermos na fé, alicerçar-nos firmes nela e não nos esquecemos da esperança do Evangelho, que é aquilo pelo qual ele se tornou ministro. Essa esperança, a ideia e o entendimento de que Cristo retornará. Aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é aquele que também consumará todas as coisas. E por isso, o propósito de nossas vidas é revelar a Cristo em todas as coisas. O Senhor dos Senhores nos chama a fazer isso. E em todo o tempo dar glória ao Deus e ao nosso Senhor, que criou os céus, que sustenta os céus e que no fim de tudo consumará todas as coisas da existência. Por isso, se voltarmos nossos olhos a tudo que vimos hoje, Cristo, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é o cabeça e, portanto, governa todas as coisas, não existe 1 milímetro sequer da realidade que não seja dele e que não esteja e que esteja fora do seu senhorio. Por isso, enquanto estudantes, somos estudantes para a glória de Deus. Enquanto fazedores de ciência, somos fazedores de ciências ou cientistas para a glória de Deus. Enquanto pesquisadores de qualquer coisa na sociedade, fazemos isso para a glória de Deus. E, enquanto cristãos, devemos fazer isso para a glória de Deus. E por isso, buscando excelência no que fazemos. Porque entendemos que o Senhor criou, sustenta e consumará todas as coisas. E entendendo que enquanto cristãos, somos chamados a glorificar a Deus em tudo e a em tudo louvar o nosso Senhor, com o privilégio de reconhecer que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que Cristo é aquele que criou a ciência que muitos dizem fazer. Nós temos a necessidade de fazer isso com excelência, não para provar a nossa inteligência, não para como o mundo, para os homens do mundo que sustentam as coisas com a força dos seus próprios braços e que tentam decifrar o mundo com as suas próprias forças. Nós temos o privilégio de não tentar e não precisar provar nossa inteligência, mas provar que as descobertas que fazemos
são oportunidades maiores de contemplar a sabedoria do Deus que as criou, que as sustenta e que também as consumará. Assim, a universidade, o laboratório, nossa cozinha de casa, nosso serviço aos nossos filhos e às nossas famílias, a igreja e tudo é um local de culto, um local de viver coram Deus, um local de estar diante da face de Deus e conhecer mais sobre o Deus que criou todas as coisas. O objetivo final de todas essas coisas não é simplesmente produzir conhecimento, quando nos devotamos em fazer algo com excelência. Quando devotamos a estudar algo com excelência, ou criar nossos filhos com excelência, ou servir nossa família, talvez, com uma comida excelente. Nós não fazemos isso para produzir conhecimento, ou para nos sentirmos melhores do que as outras pessoas, mas para ecoar uma verdade, de que não existe um centímetro só da existência que Cristo Jesus não possa ser, que é dele, e que nele e por meio dele todas as coisas foram feitas para a sua glória eternamente. Amém. Como diz no Romanos 11:36. Meu objetivo dessa manhã, meus irmãos, era evidenciar para a nossa igreja, para nós enquanto irmãos, que cabe ao cristão estar em todos os espaços. Porque se nós não estivermos nesses espaços, na universidade ou na política, e até mesmo sustentando nossos espaços dentro de nossas famílias, de nossos lares, na educação dos nossos filhos e etc., o mundo fará. Mas não com o princípio fundamental de que Cristo é o Senhor de todas as coisas, mas com o princípio de que a glória do homem é grande, e no antropocentrismo de que o homem pode fazer grandes coisas. E pela graça do Senhor Jesus, nós recebemos um conhecimento pelo Espírito Santo que outros homens não receberam. De que Cristo é o Criador de todas as coisas. De que Cristo e a glorificação de Cristo é o fim último da consciência de todas as coisas. E por isso, cabe a nós cristãos revelarmos ao nosso Deus em tudo que fizermos. Mas não somente isso. É um privilégio de nós cristãos nos deleitarmos nos Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas com extrema excelência. Porque assim conheceremos mais o nosso Deus e mais o privilégio de conhecer ao nosso Deus. Para a glória dele eternamente. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor nos conduza dia após dia a viver uma vida diante da Tua face, a viver uma vida para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, assumir o entendimento e o pressuposto de que cremos em Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Para entendermos, ó Pai, de que nós precisamos laudar o conhecimento do mundo. Enquanto muitos homens tentam fazer conhecimento e tentem conhecer o mundo com as suas próprias forças, queremos pedir, Senhor Jesus, que possamos não somente entregar a Ti o que fazemos, ó Deus, mas Te glorificar em tudo que a humanidade tem feito, ó Pai. Todas as coisas boas que a humanidade tem feito. Porque isso é uma revelação da Sua glória, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a dia após dia entender que Cristo, o Senhor, sustentador de todas as coisas, é Deus sobre todas as coisas. E que não há um espaço sequer na nossa sociedade, nas verdades que a humanidade tenta buscar, que não sejam resolvidas ou que não sejam tuas, ó Deus. Conduza-nos enquanto cristãos a amar a Ti também, ó Pai, e buscarmos mais e mais conhecer ao Senhor por Tua palavra, como regra de fé e prática de nós, mas também, ó Deus, nos ajude a entender o privilégio que é Te conhecer por meio de toda a Sua criação. Pois os céus proclamam a Sua glória, ó Pai. O firmamento de todas as coisas são as Suas mãos, ó Deus. E é nisso que cremos, é nos que nos sustentamos, ó Pai. E é por isso que Te louvamos, ó Deus. Obrigado por ter nos salvado, obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos deu, ó Pai, e obrigado porque o Senhor tem nos conduzido ao entendimento de que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e que o Senhor nos chama, ó Deus, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Cordeiro que venceu, ó Pai, que sustenta e que criou todas as coisas, é que oro e agradeço. Amém, ó Pai.
Amém, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu tentei falar. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão que eu falei que eu possa, talvez, solucionar ou falar de forma mais clara para os irmãos? Só uma sugestão para tentar ficar mais claro para os irmãos o que eu tentei passar. Toda essa questão que a gente pôde trabalhar nessa manhã e falar um pouco sobre tudo aquilo que Deus criou, estão dentro de algumas questões que são sistematizadas pela teologia de forma geral e que nós podemos voltar e olhar. O fato de que Deus criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas nos chama a os mandatos criacionais e os mandatos que o cristão tem, que são o mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social. Perdão. Primeiramente, entendendo o nosso mandato espiritual, enquanto cristãos, com aquilo que nós aplicamos hoje, cabe a nós ser cristão em todo lugar e viver corandeu, como nós trabalhamos, em todo lugar, revelando a Cristo em tudo que fizermos. Servindo ao Senhor na igreja, mas em todos os aspectos. Isso faz parte do nosso mandato espiritual, de vida com Deus e de busca ao nosso Senhor. Mas também a busca de evidenciar à sociedade que Cristo é o Senhor faz parte do nosso mandato cultural. Além de evidenciar que Cristo é o Senhor sobre tudo, nós temos o compromisso de também exercer nossas funções com excelência e sabedoria para que o mundo veja Cristo em nossas obras, enquanto bons cidadãos, enquanto boas pessoas que fazem tudo para a glória de Deus. E assim, por último, nós vimos o mandato espiritual, nosso mandato cultural e nosso mandato... Eu estou meio nervoso. E nosso mandato social. E assim, nós mais uma vez vemos nosso compromisso de fazer as coisas com excelência e revelar a glória de Deus. Quando nós trabalhamos a ideia de que cabe ao cristão estar em todas as áreas, lutando pela ciência que revele a Cristo e o nosso serviço que revela a Cristo, nós estamos no nosso mandato cultural. Mas enquanto nosso mandato social, nós também precisamos preservar nossas famílias em amor, nossa responsabilidade de criar nossos filhos para a glória de Deus e fundamentar a base da sociedade enquanto família, como também o diácono Adilson nos reforçou essa manhã, fazem parte de mais um dos mandatos que Deus nos deixou. Deus nos chamou simplesmente para ser cristãos aos domingos e viver como quisermos durante a semana, ou para, como judeu, se devotar ao sábado e descansar para a glória de Deus e o resto das suas vidas viverem como querem. Mas Deus nos chamou para, em totalidade, nos entregarmos a Ele. Como aquele Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que todas as coisas revelam a Ele, chamam também a nós, em todas as coisas, socialmente, culturalmente e espiritualmente, também a revelar o seu nome, a glorificar a Ele e a, de fato, entender que Cristo é o Rei e o Senhor de nossas vidas. Em relação a essa posição de glorificar a Deus em todas as áreas, gostaria de te perguntar e até mesmo indicar Lucas capítulo 3, que é uma situação prática, ainda no início do Novo Testamento, né? Ainda na transição, quando João Batista, na sua pregação, vai responder de uma maneira clara um questionamento que é um questionamento válido e que pode ser aplicado em toda e qualquer situação. Né? Então, diante daquilo que você falou, Samuel, de que como cristãos, pelo fato de Deus ter nos criado, ter nos libertado, Ele nos sustenta todas as coisas, que a gente deve fazer tudo para a sua glória, e por isso o envolvimento dos cristãos em todas as áreas tem que revelar essa grandeza de Deus. João Batista teve uma situação aqui, no mínimo interessante, com os soldados, né? E os publicanos.
Então, Lucas capítulo 3, a partir aí do verso 10, nós temos aí os publicanos, que eram os que serviam no império, né? E depois os soldados, que muito provavelmente referem-se aos soldados do templo, e não dos soldados romanos propriamente. Mas, né, então diz assim, ó, verso 10, Lucas 3:10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse, aí uma resposta tripla, né? A ninguém maltrateis. Segundo, não deis denúncia falsa. E terceiro, contentai-vos com o vosso soldo. Eu sei que você colocou aí na sua aula a ideia focando dos cristãos, mesmo porque você trouxe 3 pensadores aí, inclusive um conflitando, né? Max Weber, depois você usou Cornelius Van Til, e depois Abraham Kuyper, que foi inclusive primeiro-ministro da Holanda, mostrando que, como cristão, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas aí nós aqui, não somos, com exceção do Jefferson, que é doutor, e das Ana Júlias, que estão na pesquisa científica, eu que sou, Luciano, que é serralheiro, Marcelo, que é funcionário público, né? Alguém que é professora. A ideia é o seguinte, olhando para você agora como aquele que estava ensinando, o que faremos? Como que eu coloco isso na prática? E aí nós temos a resposta de João Batista apontando para questões práticas dentro do universo do trabalho de cada um. Eu gostaria que você talvez trabalhasse um pouco com isso. Peço perdão por não ter deixado essa parte tão clara, eu achei que tinha, mas perdão. É a questão que Lutero vai dizer, quando questionam, um sapateiro questiona para ele como ele pode viver para a glória de Deus. E Lutero olha para aquele sapateiro e fala para ele fazer... Bom, aqui punha essa história Lutero, mas pode ter sido de outro pensador. Ou de outro pastor, teólogo, etc. Que ele deveria fazer o melhor sapato, vendendo com um preço mais justo, e isso glorificaria ao Senhor. Da mesma forma que aqui João Batista vai reforçar que aquele que trabalhava pro governo enquanto publicano, diferentemente como a gente tem o exemplo de Zaqueu, que era um publicano e trabalhava para o governo, ele cobrava mais do que ele devia, inclusive para embolsar parte do dinheiro para ele. Ele chama a atenção que aquele, enquanto publicano, não deveria fazer isso, mas cumprir com a sua função, sim, na sociedade, mas de forma justa, e assim também o soldado. E a nós, enquanto nossa vivência particular em nossas famílias e em nossos serviços específicos, é o que eu tinha frisado da excelência. Porque isso revela a glória de Deus. E os conhecimentos perante o Senhor não são menores ou maiores. O Jefferson, enquanto doutor, ou o Luciano, enquanto um ótimo serralheiro, os dois estão glorificando a Deus e revelando o conhecimento que não originou do Luciano ou do primeiro serralheiro da terra, mas do próprio Deus, que deu conhecimento para o homem e deu sabedoria para o homem para dominar sobre toda a criação, que é inclusive a base do mandato cultural, social e também para a glória de Deus, que é o homem enquanto aquele que domina sobre todas as coisas e que gerencia todas as coisas para a glória de Deus. Então, fazer um bom trabalho e fazer com excelência glorifica a Deus, tal como talvez trabalhos que pela sociedade a gente vê
nossa, que importante. Da mesma forma que eu fizer o meu trabalho bem feito e entregando isso ao Senhor, glorifica a Deus de qualquer forma. E que é o que o Senhor nos chama a fazer. A gente pode ver, a gente começa no entendimento, no pressuposto central da ordem. Então a gente está falando de ordem em meio à natureza. Em meio às coisas que o próprio Deus criou, mas para essa pessoa específica, alguma força a criou. E aí a estratégia argumentativa e apologética, que é inclusive uma das bases da pesquisa do Cornelius Van Til, que eu apresentei essa manhã, a apologética, a defesa da fé cristã, a gente apresenta a Cristo, o mesmo Deus que se revela em ordem na natureza, como aquele que se revela em ordem em todas as coisas. Na estrutura social, nos seus mandatos por meio das suas escrituras e de todas as coisas. Se as pessoas vão crer que a validade de Cristo é maior do que essas forças que ele acreditam, é uma questão de fé. Mas isso é uma revelação, inclusive, do que a própria palavra de Deus fala quando a gente trabalha sobre sensus divinati, que é a ideia, o senso de Deus. Todo homem tem um vazio em si de adorar algo. E as pessoas vão buscar adorar algo. E o próprio Deus, o nosso Deus organizado, já disse que marcaria no coração das pessoas a sua palavra, guardaria no coração das pessoas a sua palavra. Então, o pastor também pode me ajudar se tiver alguma outra questão para facilitar. Mas a ideia de que, Deus já mostrou que isso aconteceria, que as pessoas teriam esse senso de Deus, e só o nosso Deus evidencia isso. As pessoas só buscam outros deuses ou adoram forças. Outro, a questão da fé, não cabe a nós muito, nós provamos e mostramos pela própria palavra de Deus que o mesmo Deus que é organizado na natureza é organizado em todas as coisas, em paralelismo é o mesmo Deus, mas cremos que o crer mesmo vem do Senhor. Então, para essas pessoas entenderem, é o seu Deus, ou só continuar, vem do Senhor. Mas uma evidência para mostrar como o nosso Senhor é bem muito mais plausível ser o nosso Senhor, é por meio da sua ordem constante em todos os âmbitos criacionais. Não só na natureza, no estudo específico disso, mas em toda a conjuntura da sociedade, do poder e da sua revelação especial, que é as Escrituras. Ficou claro? Tem. Viu, Julinho? Tem um exemplo, quem tinha Adalto Lourenço, né? Nosso irmão em Cristo, já falecido, que era pregador também, ele dava um exemplo sobre essa questão da ordem, mas ao mesmo tempo da utilização da razão como algo aí para funcionar em sinergia com a própria fé. Ele contava uma história, né, e alguém já repetiu, outras pessoas também falaram disso, que um estudante foi e construiu com arames, de uma maneira bem arquitetada, bem elaborada, o sistema solar, né? Com fios, engrenagens, e aquele negócio funcionando bem perfeitamente ali no laboratório. E chega um outro colega e diz assim: puxa vida, que coisa maravilhosa, quem que fez? Aí ele pega e brinca e fala assim: surgiu, apareceu aí. Que isso, alguém fez. Não, apareceu, abriu o laboratório, estava aí, funcionando, rodando. E aí o outro aluno, que era um descrente aqui longe, dizia: não é possível, cara, alguém deve ter feito. Aí ele usa justamente isso como argumento lógico para dizer: se isso que é tão simples, feito com isopor, arames e engrenagens, você não está acreditando que surgiu do nada, por que a ordem cósmica você não considera que alguém também fez? Então veja, às vezes você tem alguns mecanismos da própria lógica e do confronto, né, epistemológico, que vai conduzir a pessoa a ver que não dá para lutar contra o fato de que, como você leu no início, nele foram feitas todas as coisas. E é uma questão de que é uma luta um tanto quanto desigual para o agnosticismo, de crenças em forças e etc. Porque o nosso Deus é a verdade. Então, trabalhar com a verdade é mais fácil. E que a gente não precisa criar nada para explicar a Deus. A própria Escritura faz isso. E isso a Escritura é rica o suficiente para a gente argumentar.
Então, a nossa postura enquanto cristãos não é tentar, pela força do braço, como o ímpio vai fazer, de provar a Deus, a existência de Deus, mas revelar a Deus em tudo. Quando eu digo que cabe a nós laudar o que o ímpio faz, tipo, isso é Deus que criou. Evidenciando e glorificando a Deus em tudo. E não propriamente falando assim, tá errado, é Deus, não é uma força maior. Mas porque o próprio Deus, ele é plausível em si mesmo, o nosso Deus. Porque ele é verdadeiro, diferente de outros. Então, a própria verdade de Deus sustenta a sua própria apologética, a sua própria defesa de si mesmo. Deus não precisa de nós para lutarmos para que as pessoas conheçam a Ele. Deus não precisa de que a gente seja vendedores da Mary Kay de Deus. Ele por si só já se revela. Mas Ele nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra, de revelá-lo. Mas nessa questão de, tipo, meu Deus é mais plausível, Ele é mais plausível. Porque Ele é a verdade e Ele se revela. Ele tem um próprio livro que Ele mesmo escreveu por meio de homens que o revela. Então, sei que você tem feito isso bem, de viver a glória de Deus e viver o testemunho de Deus em todo o tempo. Como exemplo, falar de Deus em todo o tempo, porque Ele está. Ele criou todas as coisas, então falar dele é fácil. É só olhar, Ele criou isso, e boa. Essa questão de, tipo, que a gente vê hoje que a briga entre a nossa fé e outras ideologias é o que a Abraham Kuyper já trabalha há centenas de anos. Ele diz, quando a gente trabalhou a questão da antítese de Abraham Kuyper, a antítese é propriamente de que não há, de fato, um problema entre fé e razão. Entre eles que racionalizam e a gente que vive por uma fé que é irracional. Na verdade, há um embate de fé em fé. Nós, com a fé no verdadeiro Deus, e eles com a fé nos seus próprios deuses, nos seus próprios pressupostos. Então, essa é uma realidade que já existe há muito tempo. E a gente vê esse embate dos cristãos, essa dificuldade dos cristãos de se posicionarem pela doutrina que se espalhou da neutralidade axiológica e de muitos outros autores que pensavam que nós deveríamos ser neutros no fazer da ciência. E que vem sustentando, e que infelizmente entrou dentro das igrejas. Em vez da própria igreja se sustentar no que a gente tem pelas escrituras, de que Deus é o criador de todas as coisas, por isso Deus deve ser glorificado em todas as coisas, ou que também, durante a Reforma Protestante, foi proclamada pela vida corandeude, chamando a atenção dos cristãos. Vamos, gente, olha para a Bíblia. Nós precisamos viver em tudo a glória de Deus. Só que quando a gente se depara com esses debates que acontecem na sociedade, a gente tem duas posições. Defender a Cristo e a sabedoria. Tem locais que não cabem ao cristão, tipo, eu vou debater até pra acabar com todo mundo. Se esse for a nossa motivação, ir lá defender a Cristo porque esse povo é tudo burro e não tem validação no que eles falam, a gente está indo por uma ideia errada. De assim como eles provarem as coisas pelo próprio braço, tentar provar a Deus pelo próprio braço. Deus não precisa que a gente prove Ele pelo próprio braço, porque a própria verdade, a própria Escritura e o próprio Deus em sua revelação geral e especial é validada em si mesmo. Mas a gente tem que entender que sim, cabe ao cristão defender a Cristo em todos os ambientes, cabe ao cristão viver, e como a gente vai fazer isso? De forma mais prática. Vivendo a Cristo em todos os ambientes. Isso que a gente não pode andar para trás. Nós temos que viver a Cristo em todos os ambientes, porque Cristo é tudo o que temos, e para nós, a revelação de tudo é Cristo Senhor. E então é essa dualidade de sabedoria. Deus não precisa que eu brigue e faça aquelas pessoas se convencerem, porque o convencimento vem do próprio Senhor, e a realidade de Deus é plausível em si, mas cabe a mim, cristão, sim revelar a Cristo em todos os ambientes, vivendo para Cristo em todos os ambientes. E muitas dessas disputas e desses confrontos que a gente vê nos últimos anos viralizou muito a ideia de debates. Colocarem muitas pessoas para debaterem. Tem canais no YouTube, programas de TV que fazem só isso, são só debates. Mas que muitas vezes não são sábios. A gente tem que se preparar muito, sim, para ir nesses lugares. Tem locais que alguns irmãos que têm ido para fazer esses debates
com muita sabedoria para evidenciar a fé, mas que muitos deles só são um palco para envergonhar mais o evangelho. Então, o primordial é sondar o próprio coração. Eu tenho feito isso para, de fato, glorificar a Deus, ou porque eu quero provar, porque é a nossa cosmovisão, e fazer isso com sabedoria e em todo o tempo, glorificando a Deus em todo o tempo, que isso já revela o Senhor e já mantém a nossa posição. Mas essas questões de ideologia são coisas que são muito tristes, mas que não devem nos espantar tanto, porque as Escrituras já deixaram claro que a igreja perderia sua voz. Então, se isso está acontecendo, é evidente que Cristo está voltando. Nós continuaremos firmes no Evangelho, que a igreja continua saindo, vencendo para vencer, mas entendendo que de fato essas coisas acontecerão e que estão no plano de que Deus retornará. Então a gente segue proclamando o Evangelho e vivendo o Evangelho para vencer, mas tendo sabedoria para também não entrar em locais que só vão envergonhar o Evangelho. Porque a igreja de fato vai perder sua voz, e muitos irmãos, inclusive, que foram com muita sabedoria para pregar o Evangelho em debates, por exemplo, da internet, depois foram envergonhados, pegando frases do passado, alguma coisa assim, e que acabou só suprimindo o Evangelho por uma polêmica, e não porque de fato Cristo é o Senhor. Espero ter respondido. Mais alguém tem alguma dúvida, meus irmãos? Tati? A nossa responsabilidade é de pregar o Evangelho. Então, quando a gente fala sobre anunciar a Cristo, é nossa responsabilidade de falar. Porque as Escrituras, em momento nenhum, fala, ide, vive como Cristo, as pessoas vão perceber e se converter. A nossa postura é sim de pregar o Evangelho. Mas em alguns momentos de, por exemplo, debates que são só para que ninguém vai se convencer, é só para que as pessoas... Por exemplo, no caso do Halloween. Eu vou lá quebrar a festa, destruir tudo, falar, Cristo é o Senhor, isso está errado. Não. Mas eu vou viver conforme a Cristo, não vou me envolver nessa questão, vou me abster, e esse posicionamento já fala. E aí, se as pessoas te questionarem, aí você ainda tem um gancho para pregar o Evangelho, que é o fim último. O fim último do cristão nunca é discutir, é pregar o Evangelho. Então, se as questões levam mais para uma discussão de duas fés, a minha fé enquanto cristão e a fé da pessoa nas ideologias, no que ela quer e no que ela acredita, é sem sentido. Mas se for com o propósito da pregação do Evangelho, esse é o fim último. Então, o posicionamento cristão é a base do cristianismo enquanto vida. Viver corandeu é que as pessoas vejam a Cristo em tudo que você fizer. Não te eximindo da responsabilidade de pregar a Cristo, mas fazendo com que você possa pregar a Cristo em todo o tempo. Fazendo com que as pessoas possam ver a Cristo em você e se questionarem. O pregar a Cristo é a solução. E não discutir por Cristo. Não ser advogado de Deus, mas ser um proclamador do Evangelho.